Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Olá, meus amigos. Então é com muita satisfação e com muita gratidão a Deus, nosso Pai, que mais uma vez estamos aqui para o estudo doutrinário. Estamos no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. E hoje, especificamente, estudaremos o item Os inimigos desencarnados. Faremos uma breve leitura e logo após as devidas colocações. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência em relação aos seus inimigos. Ele sabe, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela representa uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Ele sabe ainda que a morte apenas o liberta da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Sabe que a vingança não atingirá o seu objetivo e, ao contrário, pode produzir uma irritação ainda maior que se prolongará de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é completamente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Por conseguinte, o Espiritismo dá uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração, por mais perverso, que não seja tocado pelas boas ações, mesmo a contragosto. As boas ações, ao menos, não dão pretexto a represálias, e de um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. Com os maus procedimentos, nós o irritamos, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, então, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua maldade por meio das obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão expostas e que representa algumas das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no aperfeiçoamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra,
não haveria espíritos maus ao seu redor. Se então deve-se ter indulgência e benevolência com os inimigos encarnados, deve-se ter igualmente com aqueles que estão desencarnados. Antigamente, sacrificavam-se vítimas para acalmar os deuses infernais, que eram os espíritos maus. A estes sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do ódio de que são portadores, ou seja, pela caridade. Que a caridade não tem por efeito apenas impedir que se faça o mal, mas encaminhá-los para o caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima "amai os vossos inimigos" não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei de solidariedade e de fraternidade universais. Agora faremos as devidas colocações. Então, nós espíritas temos esta certeza de que a maldade não é um estado permanente em nossas almas. É um estado provisório, portanto, passivo sim de correção dos nossos erros, rumo ao progresso e à educação do espírito. Sabemos também que no momento da morte, não nos livramos da perseguição ou da presença daqueles desafetos, porque temos também a certeza de que quando nos desencarnamos, levamos para o mundo espiritual tudo que adquirimos no que se refere a virtudes e a vícios. E os vícios nos acompanham. E toda a mágoa, todo o ódio e toda a insatisfação que acumulamos aqui em matéria se estende. Portanto, não vamos nos iludirmos que a ausência daquele desafeto vai nos aliviar. Pelo contrário, precisamos ficarmos atentos em relação a esta situação. E, diante de um inimigo desencarnado, o ideal é que possamos sim ficar em oração e pedindo a Deus misericórdia, tanto para nós aqui encarnados, como para este ou estes desencarnados que infelizmente nos deixamos que fossem transformados em nossos inimigos. Através da oração, através do perdão, através da conexão constante de pedir a este ser que nos perdoe as ofensas. Esta é uma recomendação. Mas o ideal mesmo é que a gente não contraia nessa existência inimigos. E para isso, e para que isto
não aconteça, a recomendação é que a gente possa colocar em prática o ensinamento básico simples do nosso Mestre Jesus. Fazei ao outro aquilo que tu gostarias que o outro fizesse para contigo. Então, se a gente tentar colocar isso em prática, a gente não vai causar aborrecimento, a gente não vai causar angústia, a gente não vai causar ódio entre as pessoas, porque a gente não quer ser odiada, a gente não quer ser angustiada. Então, o primeiro passo é esse, é colocar este ensinamento em prática. Porque se a gente relaxar neste ensinamento e como a gente tende a se irritar e tende a não ser indulgente com os seres, a tendência é a gente adoecer e criar inimizade e criar outros doentes, até piores do que nós. Portanto, amigos, a recomendação é que a gente vigie e ore sem cessar. A recomendação é que a gente possa trabalhar as nossas indulgências diante da nossa relação, do nosso dia a dia. Isso quer seja com os nossos familiares, quer seja com os amigos do nosso trabalho, da nossa sociedade de um modo geral. Para que a gente não se deixe levar por esse descontrole, por essas emoções. E isso vai nos trazer prejuízos de desequilíbrio, né? Um processo de obsessão, de subjugação, porque o ser que se foi na condição de nosso inimigo, ele está sofrendo também com tudo aquilo. Portanto, o ideal, repito, é que a gente evite em vida contrair inimizade. Que a gente faça o impossível para que a gente possa ter uma relação de paz, uma relação de amizade, uma relação de convivência saudável para com os nossos semelhantes. E assim a gente evita, né, essa perturbação da mente e da alma que se dá por um inimigo desencarnado. Então, vamos colocar esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus em prática para que a gente não sofra tanto diante de uma situação de obsessão. No mais, desejar muita paz a todos.